tange ao aspecto da operação, que também muita gente pergunta aqui, está muito claro. Hoje, de novo, Stoltenberg falou em Bruxelas, dizendo que a OTAN participa do esforço de guerra da Ucrânia, oferecendo condições para que os ucranianos possam levar suas operações a cabo. Né? Então, eles dizem que não participam, é uma coisa completamente contraditória, ambígua, controversa, mas eles dizem o seguinte, que eles dão as condições para que os ucranianos possam ter oportunidade de enfrentar essa guerra. Veja, por exemplo, a declaração há pouco do ministro das Relações Exteriores da Estônia, que é um dos países bálticos, né? Dizendo que os aliados da Ucrânia não devem se assustar com o alerta da Rússia. Então, eu quero ler essa observação, porque é muito importante. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Urmais Reinsalu, pediu na terça-feira aos aliados da Ucrânia que não se assustem com as advertências do embaixador russo nos Estados Unidos de cruzar as linhas vermelhas fornecendo armamento adicional a Kiev. Todas as políticas, de certa forma, de apaziguamento que temos, bem, talvez em alguns casos usamos para evitar a escalada, nos levaram aonde? Para esse tipo de guerra genocida, e agora acho que não devemos ter medo. O que mais pode acontecer? O genocídio está em curso, está acontecendo. Pelo bem da Europa, pelo bem da humanidade, pelo bem da nossa segurança, de nosso país, temos que agir, disse o Reinsalu a Isa Soares, da CNN. Ele disse acreditar que os aliados da OTAN devam aumentar o apoio à Ucrânia. É necessário uma nova entrega dos países ocidentais para a defesa aérea, para defender particularmente a infraestrutura crítica ucraniana antes do inverno cair. Quanto às ameaças veladas de um ataque nuclear de Putin, Reinsalu disse que era parte do jogo de galinhas e não devemos cair nessa armadilha. Ele acrescentou: a única pessoa que pode acabar imediatamente com a guerra é o próprio Putin, retirando todas as suas forças do território da Ucrânia. E ele vai além, ele diz o seguinte: não há o que negociar com a Rússia. Quer dizer, continua naquela retórica perigosíssima que o chefe da Marinha da Alemanha disse antes de 24 de fevereiro, que deveria haver uma conversa onde as partes pudessem ter minimamente sua respectiva demanda e dignidade balizadas, né? Mas eles dizem claramente, esses atores mais radicalizados, Estônia, Lituânia, Letônia, Polônia e, por vezes, até os próprios porta-vozes da OTAN, eles dizem claramente que não há interesse em negociar com a Rússia, que hoje diz que está aberta a negociação. O próprio presidente Biden reitera que não há negociação, que os russos têm que sair da Ucrânia. Hoje, os russos saírem da Ucrânia com os referendos que fizeram nos oblasts, Zaporídia, Kherson, no Donbas, em Lugansk e Donetsk, admitir a completa derrota. Quer dizer, ou seja, vamos traduzir em letras garrafais. O que quer hoje a OTAN é a rendição da Rússia, o que eu acho extremamente perigoso. Continuo achando extremamente perigoso. Eu não estou entrando no mérito, não estou fazendo um juízo de profundidade sobre o aspecto da moralidade ou não, tá? Da legalidade ou não, porque há muitas possibilidades de se fazer essa análise e tergiversar, inclusive, a respeito disso. Agora, em termos concretos, o que eles estão pedindo é que a Rússia se renda. E a Rússia está dizendo que isso não vai acontecer. Inclusive, tem muitos especialistas militares, que eu diria isentos, mesmo que estejam na Europa Ocidental, que dizem o seguinte: olha, Rogério, eu acho que a Rússia não vai se render, porque se a Rússia se rendesse, imaginando um teatro catastrófico, um cenário catastrófico para a Rússia, isso seria não a perda da situação no terreno ucraniano, ou retroagir em relação à incorporação desses oblasts, né, no que diz respeito aos recentes referendos. Seria a destruição da estrutura de poder civil e militar que existe hoje na Rússia. Ninguém se engana em relação a isso. Que ninguém se engane em relação a isso. Se eles entregam, depois de tanto esforço, milhares de soldados mortos, equipamentos perdidos, sanções, dispêndios econômicos, militares, movimentações, desgastes e tudo mais, se eles recuam, nesse momento, sem nenhum tipo de concessão, sem nenhum tipo de armistício, sem nenhum tipo de negociação, a estrutura de poder militar e civil vai implodir dentro da Rússia. Então, isso não vai acontecer. Não, eu concordo com a Abílio. A Abílio, eu tenho falado muito sobre isso. Exatamente. Boa noite, seja bem-vindo. A divisão do seu território também. Qualquer livro
qualquer livro clássico a respeito de... eu não estou dizendo Rand Corp, think tanks, gente ligada aos neocons, aos democratas, não é nada disso. Qualquer livro de análise minimamente responsável que você perceba ali, quando há o primeiro fornecimento, a conexão do Yamal entre a União Soviética e a Alemanha Ocidental, já vem muito claramente no período pós-Segunda Guerra que o objetivo dos Estados Unidos, isso antes até de 91 ou de 89, queda do Muro de Berlim, dissolução da União Soviética, é a divisão do território da Rússia. A Rússia é muito grande. Agora, isso fica mais notório quando você tem o conflito da Iugoslávia, que para mim é um laboratório no sentido de mostrar para os seus aliados, para a sua infraestrutura, para os seus patrocinadores e tudo mais, que é possível a questão do fracionamento territorial da Rússia. E não é análogo à questão da União Soviética. Porque na União Soviética você tinha um componente histórico. Seja em relação ao Cáucaso, à Ásia Central, aos Bálticos, você tinha um componente histórico de um fator de multiplicidade, pelo menos em relação a séculos e milênios, por vezes, da questão da composição interestatal. O ponto a ser suscitado aqui é a desintegração da própria Rússia. Basicamente, qual é a perspectiva de exploração disso? É a questão étnica e a questão religiosa. Por isso, nós tivemos os dois conflitos na Chechênia. Os dois conflitos na Chechênia, né, que foram rebeldes chechenos, à época capitaneados por um ex-tenente da Força Aérea Soviética, chamado Zohar Dudayev, né, depois com também os esforços do Shamil Basayev, e os russos derrotaram os chechenos, porque a perspectiva dos chechenos era secessionista. Quem apoiava os chechenos? Quem apoiava os chechenos? Senhores que acompanham a geopolítica. Boa noite, Márcio Forte. Um grande abraço para você. Quem apoiava os chechenos? Os turcos, os britânicos. O que queriam os turcos e os britânicos apoiando a secessão da Chechênia? A abertura de um precedente. Porque depois da Chechênia haveria Ingushétia, haveria o Daguestão, né? E outras tantas regiões, não apenas no Cáucaso Norte, que são passíveis desse tipo de exploração. Tá? Os russos, na primeira campanha militar, tiveram muita dificuldade. Na segunda campanha, atuaram de maneira decisiva e acabaram debelando completamente essa rebelião. Hoje, os mais jovens, quando ouvem falar em Chechênia, lembram logo dos Kadyrovitas, né? Do Kadyrov, que é pertencente a um clã que está muito alinhado com Moscou. Mas a própria Chechênia tem suas questões, suas disputas internas.